Hello, students! Farei agora a explicação das semanas 2 e 3 do parte 1 do terceiro ano do ensino médio. Nesta semana, veremos a respeito do past continuous and simple past with while and when. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Aqui. O simple past, ele é formado pelo verbo, né? To be no passado. Então, vocês vão usar was ou were, mais um verbo principal no ing. Então, olha só. In the early 1990s, então, no início dos anos 90, he was struggling to be a success. Ele estava, então, trabalhando muito, ele estava se dedicando muito to be a success. Então, ele estava ralando, né, para ser um sucesso. Então, olha só, ele usou was porque com he, she, he, she, it, né? Nós usamos was. Nós usamos was. E o verbo era struggle. Então, ele tirou o e trocou por ing. Struggling to be a success. Pessoal, tenham em mente que não é apenas colocar o ing, tem algumas regrinhas, ok? Passarei para vocês essas regrinhas aí. Bom, struggling estava lutando para ser um sucesso. Continuando, past continuous mais simple past with while and when. Então, pessoal, é quando estão acontecendo duas coisas no passado, ou aconteceram, né? Simultaneamente. Então, while he was dieting, he became ill. Então, o que acontece? Enquanto ele estava de dieta, ele ficou doente. Então, o que acontece primeiro, a primeira ação fica no past continuous. Então, o que aconteceu primeiro? Ele ficou doente ou ele estava de dieta? Então, ele estava de dieta. Então, was estava fazendo dieta, né? Dieting. E a segunda ação, a segunda coisa que acontece, né? Fica no simple past. Então, ele ficou doente, ok? He was studying English when he got a part in a movie. Então, o que aconteceu primeiro? Ele começou a estudar inglês, ele estava estudando inglês, ou ele conseguiu um papel no filme? Então, ele estava, né, estudando inglês, foi a primeira ação. E aí, o que acontece? O verbo é stud, tá? Então, é só eu acrescentar o ing. Was studying English when he got a part in a movie. A segunda ação de conseguir um papel, né, no filme ficou no simple past. He cracked a rib while he was playing golf. Então, ele quebrou uma costela enquanto ele estava jogando golfe. Então, percebam aí que eram duas ações acontecendo no passado. Ele estava jogando golfe, foi a primeira ação, quando ele quebrou uma costela. While é durante, tá? E when significa quando.
Bom, simple past plus simple past with when. Então, o passado simples mais passado simples com when. When he heard news, he dropped out of Harvard. Quando ele escutou as notícias, ele desistiu, ele largou Harvard. Então, duas ações que aconteceram no passado, ok? Então, ele ouviu as notícias e largou a faculdade. Bom, continuando. Aí, nós vamos ter alguns exercícios. Demais. Antes de passar para os exercícios, eu vou explicar para vocês as regras do ING. Bom, então a primeira regra do ING é... vamos colocar aqui. Os verbos terminados em E, por exemplo, take, eu vou tirar o E e vou acrescentar ING, ok? Então, take, make, de fazer, terminou em E, tiro o E e acrescento ING. A segunda regra, então essa daqui foi a primeira regra. A segunda regra é os verbos que possuem uma sequência, então eles terminam em consoante, vogal, consoante, tá? É o famoso CVC. Então, eles têm que ter a última consoante dobrada. Então, get terminou em CVC, consoante, vogal, consoante. Dobro a última consoante, no caso T, e acrescento o ING. É a mesma coisa de stop. Também, além de get, stop. Terminou em consoante, vogal, consoante. E dobro a última letra. Lembrando que quando termina, né, em CVC, se a frase, né, se a palavra for maior, a última sílaba, então, onde termina com CVC, tem que ser tônica, tem que ser a mais forte. Então, stop, top é a mais forte. E aí sim, eu vejo se é terminado em consoante, vogal, consoante. E aí eu acrescento o outro P, a outra consoante, ok? Mesmo, olha só, begin. Begin. Terminou em CVC? Terminou. A última sílaba é tônica, begin. Então, eu vou dobrar a minha última letra e acrescentar ING. Begin. E prefer. Prefer, terminou em consoante, vogal, consoante? Sim, terminou. Bom, a última sílaba é tônica? Prefer. Sim. Então, eu vou dobrar a minha última consoante e aí sim acrescentar ING. A regra número 3, a terceira regra, é que verbos terminados em IE devemos substituir IE por Y. Então, olha só, lie. Troco o IE por Y e aí sim eu acrescento ING, tá? E die. Terminou em E, troco por Y e aí sim eu acrescento ING. E a regra geral, né, é apenas acrescentar o ING. Então, stud. Então, eu só vou acrescentar ING aqui. Studying. Play. Play. Só acrescento ING, fica playing, ok? Então, essas são as regras aí para vocês fazerem o past continuous, né? Então, vocês vão ter que usar
verbos no ing. Continuando, na número 1, combine the sentences in columns A and B of the chart using while or when the past continuous or simple past. Então, vocês vão combinar, vocês vão juntar essas frases com, por exemplo, aqui é while. Matt Damon and Ben Affleck grow up. They plan to make lots of moves together. Então, vocês vão ter que colocar os verbos ou no past continuous ou no simple past, de acordo com o que eu expliquei aqui, e juntar essas frases com a palavrinha while. Na segunda, vocês também vão ver os verbos e vão colocar eles no simple past ou no past continuous e vão juntar essas frases com a palavra when. Então, aqui, ó, estão as palavras com que vocês vão juntar essas frases, tá? Cada uma vai ser ou while ou when. Continuando, nós temos um exemplo, né? Então, na número 1, deixa eu tirar aqui. Não tá querendo me obedecer. Pronto. Então, olha só. While. Então, iniciei minha frase com while, mas esse while pode estar no meio, tá? Matt Damon and Ben Affleck were growing up. Vocês vão perceber que eu coloquei o grow up aí, né, da frase. Ó, grow up. Eu coloquei no simple past. E aí eu tive que usar o passado do verbo to be. Por que eu usei were e não was? Porque é Matt Damon and Ben Affleck. São duas pessoas, são eles. Com they, eu uso were. E aí, acrescentei ing no verbo growing up. They plan to make lots of moves together. Olha só. They plan. Percebam que eu passei ele pro passado simples. Lembram-se que é verbo regular, eu acrescentei ed. E por que eu dobrei a última consoante? Porque aqui também vale a regra lá do ing. Se terminou em CVC, dobro a última consoante antes de fazer qualquer modificação no verbo. To make lots of moves together. Então, enquanto o Matt Damon e o Ben Affleck estavam crescendo, eles planejaram fazer muitos filmes juntos, ok? E aí, este foi um exemplo e vocês farão as outras frases seguindo esse exemplo. Complete the story, The Dog on the Road. Use the verbs in brackets to make the simple past or the past continuous. Então, vocês vão completar a história, The Dog on the Road, né? O cachorro na rodovia, na rua, na estrada. E vão pegar esses verbos e vão colocar ou no simple past, lembrando-se que eles podem ser regulares ou irregulares, esses verbos, ou podem estar na negativa, tá? Ou no passado contínuo. Gente, para fazer negativa no passado contínuo, vocês irão, não é was e were? Ou were, não é verbo to be? Então, para fazer negativo, é só colocar not depois do verbo to be. Então, was not ou were not. Ou vocês vão juntar was not e fica wasn't. Percebam que eu só tirei a letra O e troquei por apóstrofo, né? Essa vírgula entre aspas aí em cima. E were not vira weren't. Então, ou vocês usam was not, were not, ou wasn't ou weren't. E lembrando, vamos colocar a palavra planning. O verbo com ing não muda, ok? Então, wasn't, weren't. Gente, aí
vamos colocar uma frase aqui. I was planning. Ou melhor, you were planning to go to the beach. Então, você estava planejando ir para praia. Como que fica na negativa? Então, you weren't ou were not planning, porque eu não mudo o verbo planning, faltou o L aqui. To go to the beach. E se eu pedisse a interrogativa? Não é verbo to be? Passo o verbo to be lá pra frente de tudo. Were you planning to go to the beach? Copio o resto da frase e coloco o ponto de interrogação, ok? Então, com o verbo to be é muito fácil fazer a negativa. Tá, agora, só para relembrar, né, o simple, vamos dizer que you planned to go to the beach. Você planejou ir para a praia. Se eu quisesse, lembrando que esse verbo aqui, ele é regular, tá? Então, eu só acrescentei ed. Então, para tirar ele do simple past, é só eu tirar as modificações. Agora, e se ele fosse irregular? Ele estaria na segunda coluna da tabela e eu passaria ele para a primeira coluna da tabela. Então, olha só. Vou fazer a negativa. You planet aqui. Vou fazer a negativa aqui embaixo. Para fazer a negativa, eu uso o meu auxiliar did mais not, ou didn't, ou um ou outro, ok? Tiro as modificações que eu fiz no verbo e copio o resto da frase. Então, toda vez que eu uso did, o verbo fica sem transformação. E se eu quisesse a interrogativa? Passo o did para frente, tá? O verbo fica sem transformação. To go plan. Deixa eu tirar esse to daqui, porque não era ali. Plan to go to the beach. Ponto de interrogação, ok? Só para relembrar mesmo, está aí no vídeo, se vocês quiserem relembrar, né, mais a fundo, tem um vídeo que eu disponibilizei para vocês que está no canal. Bom, então, vocês vão colocar os verbos que estão entre parênteses no simple past ou no past continuous. Prestem muita atenção. Vocês vão ler o texto Taking Responsibility e respondam as questões 3 a 6. Então, vocês vão pegar e vão ler este texto. I am responsible for my life, my choices, my attitudes, my feelings and my reactions. Então, eu sou responsável pela minha vida, minhas escolhas, minhas atitudes, meus sentimentos e minhas reações. I speak supportively to and or about others and myself. Eu falo de forma, né, a apoiar, né, e sobre outros e sobre mim mesmo, ou para, né? In sharing myself, I take a full responsibility in my speaking as opposed to blaming or making excuses. Então, quando eu compartilho as coisas sobre mim, né, eu pego toda a responsabilidade da minha fala, que é o oposto de culpar, né, outras pessoas ou criar desculpas. If a problem arises, I communicate it at the first appropriate opportunity to the person who can do something about it. Se um problema, então, aparece, eu comunico isto, né, na primeira
oportunidade apropriada à pessoa que pode fazer alguma coisa sobre isso. Instead of complaining, I focus on what works. Ao invés de reclamar, eu foco no que funciona, tá? Porque não funciona reclamar. Então, eu vou focar no que funciona, no que resolve. Read the title. Look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary. Write it down and answer. Which information do you expect to find in the text? Então, vocês vão procurar a definição de responsabilidade no seu dicionário de português, né? Você vai escrever aqui e vai responder. Que informação você espera encontrar no texto? Vamos fingir aí que eu não li. What do you understand by saying I am responsible for my reactions? O que você entende quando é dito, né? Eu sou responsável pelas minhas reações. 5. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. Então, o que quer dizer, né, quando eu digo que eu pego toda a responsabilidade, né, na minha fala, eu não culpo ou crio, né, desculpas. Continuando. Is it easy to leave the sentence instead of complaining? I focus on what works. Então é fácil viver essa frase, ao invés de reclamar, eu foco no que funciona? Stop and think about problems you have been dealing with. Então você vai parar e vai pensar sobre os problemas que você está enfrentando, você está lidando. Which attitudes that work can you focus while handling the situation? Então, quais são as atitudes que funcionam, né? Can you focus that work? Can you focus while handling the situation? Então, quais as atitudes que funcionam que você pode focar enquanto você está lidando com esta situação? Então, você vai ler o texto a seguir e responda as perguntas. The culture of respect. All human beings have a need for connectedness, for a sense of belonging and community. All human beings have a need for a sense of self, identity, and autonomy, and to be authentic to that sense of self. This is more likely to happen when an individual feels connectedness and belonging. Our power and freedom comes from the recognition that we are the cause and not a victim, having the power and freedom to choose our response at any moment, and B, finding and using our authentic voice to express ourselves into our community. What is the sense of belonging referred to in the text? Então, qual é esse senso de pertencimento que se refere o texto? Eu não vou traduzir este, tá? Vou deixar este para vocês terem um pouquinho de trabalho, para vocês melhorarem aí o vocabulário de vocês, procurarem nos dicionários. Tem vários dicionários online da Oxford, é muito bom. O Cambridge, tem outro. Daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar a respeito deste outro dicionário, que também é muito bom, é o Longman. Longman. Então, utilizem os dicionários online, não usem o Google Tradutor de preferência, tá? 8. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Relacione as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto. Então, cause, power, recognition, freedom, victim, reaction, choice. Vocês vão procurar o significado dessas palavras e vão relacionar essas palavras com a ideia expressada pelo texto.
Dando continuidade à leitura da semana 1 sobre a técnica de aprendizado, recordar e aprender, leia o texto a seguir e responda. Comparação da recordação de acordo com as técnicas de estudo. Dados mostram que quando as pessoas testam sua memória relativa a um determinado conteúdo e recordam-se corretamente, elas se lembrarão melhor desse material ao tentarem acessar essa informação no futuro próximo. Significa que há maior benefício para o aprendizado quando se usa testes como ferramenta de prática do novo conteúdo. Não estamos falando de avaliação, mas sim de como a prática da recordação, por meio de testes, traz grandes benefícios de memória. A esse fenômeno de ter resultado melhor ao se lembrar de conteúdos testados do que de conteúdos relidos, dá-se o nome de efeito de teste. Pela leitura do gráfico, de acordo com o texto, o que é o efeito de teste, né? Então, vimos aí que a melhor forma não é reler para estudar, e sim fazer testes. Então, o que é esse efeito teste? Pessoal, essa então foi a explicação das semanas 2 e 3, né? Do PET 1 do terceiro ano do ensino médio. See you next class. Bye bye.